Pessoal, mais um de 30 em 30, né? Aquele quadro diário aqui que a gente reflete sobre algum tema que rola aí pela semana dos meus atendimentos. E o tema de hoje que eu quero trazer aqui para vocês, essa nossa reflexão diária, é um tema muito bacana, assim. Ele surgiu num treinamento que eu ministrei hoje de manhã. E esse tema de hoje, ele é bacana porque talvez você já tenha visto alguém perto ou você mesmo está nessa situação, já pode ter acontecido, que é: por que você não cresce mesmo trabalhando tanto? Olha que assunto bacana, né? Muitas vezes a gente se acha até muito injustiçado porque a gente trabalha pra caramba, faz um monte de coisa e não vê crescimento. E é isso que eu quero refletir com vocês aqui hoje. Quero falar com vocês um pouquinho sobre o mito do trabalhar muito. Né? O que é o mito do trabalhar muito? Eu quero fazer essa reflexão para a gente entender por que a gente não cresce mesmo trabalhando tanto. Tem gente que vive cansado, sempre cheio de clientes, sempre correndo, e mesmo assim não evolui. Por que tem tanto cliente? Por que trabalha? Por que faz tanto, mas não consegue evoluir? Trabalhar muito não é o mesmo que trabalhar bem. E essa é a grande diferença. É aqui que a gente começa a analisar esse tema e entender aonde que a gente se perde, né? Porque nem sempre excesso de trabalho significa ganho, lucratividade e tal. Eu vejo profissionais que trabalham muito, e quando chega no final das contas lá, quando vai fechar, não tá legal. E não é falta de esforço. Vou dizer para vocês, a falta é de direção. Muita gente tem todo o esforço necessário para fazer a coisa acontecer, mas não tem direção, não sabe para onde é que está indo. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso no de 30 em 30, né? E quem está entrando aí agora, se perdeu agora, não conseguiu ver tudo, vai ficar gravado no meu feed, pode olhar aí, ou se não, vai no meu canal no YouTube que está lá também. Por que o esforço sozinho não funciona? Vamos começar a refletir essa questão aí. Você trabalha muito, mas sem estratégia. E é aí que começa. É assim que começa a se perder no meio desse processo. E entra no piloto automático, não planeja, não mede, não revisa, só trabalha. Fica totalmente operacional. Por mais que você trabalhe em um local, você seja um colaborador dentro de um salão, por exemplo, você está ali como profissional, pode ser no cabelo, pode ser na unha, pode ser na maquiagem, você tem que se enxergar como uma empresa, e uma empresa não trabalha sem estratégia, não trabalha sem planejamento, não mede o que está fazendo, não deixa de medir o que está fazendo. Cada pessoa que trabalha dentro de um salão é uma empresa que atua ali dentro, e essa empresa, para entender como é que se trabalha bem, ela tem que ser estratégica na hora do trabalho, tem que saber como trabalhar, por que trabalhar, qual é o melhor formato, o que funciona, o que não funciona. Então eu vejo muita gente no piloto automático, simplesmente para ali na frente do cliente, executa o trabalho que tem que executar e era isso, e nada mais acontece. Então esse é o primeiro ponto que faz falhar. Esse é o primeiro ponto, é trabalhar muito, mas sem estratégia. O segundo ponto aqui, que esse esforço todo não funciona, é quando você repete as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você vai lá e segue naquele mesmo modo, né, o operacional sem estratégia, faz muito do mesmo e espera que vai ter um resultado diferente. Alta energia mais baixa estratégia é igual a frustração. Muitos profissionais começam a perder potência dentro do negócio porque simplesmente só trabalham. Trabalham, cansam muito, ficam muito esgotados, a energia depositada é muito alta, mas como não tem estratégia, o retorno é muito baixo. E aí gera o quê? Frustração. Começa a ficar desconectado com o trabalho que está fazendo, começa a não sentir que aquilo dali representa mesmo a pessoa e pensa às vezes até em abandonar. Às vezes abandonar o salão, culpa o salão, às vezes abandonar a própria carreira. Por quê? Porque é muita energia, pouco retorno. E esse pouco retorno se dá por causa de baixa estratégia. Terceiro ponto aqui que atrapalha, né, que mostra que esforço não funciona muitas vezes, é quando você está preso nas urgências e não nas prioridades. Às vezes tu não consegue classificar o que realmente é necessário ser feito. Urgência e prioridade são coisas diferentes. É aqui que a gente tem que entender bem como é que funciona a questão. Nem sempre uma urgência é uma prioridade. Trabalhar apagando incêndio todos os dias gera uma frustração muito alta.
porque tu fica muito cansado, tu trabalha fazendo o que dá, porque tu tá acelerado em cima daquilo, tu acaba não planejando bem o que tu vai fazer, e isso começa a atrapalhar muito. Boa tarde, Cida, seja bem-vinda. E aí, esse trabalhar de qualquer jeito, ele acaba muitas vezes te frustrando. Tu vai botando toda a tua energia ali, mas incomoda muito. Trabalhar em cima de urgência, ele é algo muito desgastante. E a urgência, é bom a gente classificar e entender que toda atividade que é urgente, provavelmente em algum momento ela foi importante. E quando ela era importante, ela não foi feita do jeito certo. Tem um livro que eu gosto muito que é A Tríade do Tempo. E lá ele nos ensina a classificar as nossas atividades como importante, emergencial, importante, urgente e circunstancial. A maioria das nossas atividades do dia, elas são importantes. E toda atividade importante, ela tem que ser bem classificada, ela tem que ser bem trabalhada dentro disso. O que eu quero propor para vocês aqui é que saiba classificar o que é aquilo, o que é importante, destine um horário para fazer ela com qualidade, para que ela tenha bom rendimento, e provavelmente tu vai diminuir muito as tuas urgências. Claro que pode acontecer de existir atividades urgentes que tu vai ter que lidar com elas, mas quanto menor for esse teu grupo de atividades urgentes, melhor tu vai ficar. Então, tente eliminar todas as urgências para trabalhar mais planejado. Apagar incêndio todos os dias não tem como. Outra coisa que atrapalha aqui o teu funcionamento e tu acaba fazendo muito esforço, mas acaba tendo pouco retorno, é que você não tem rotina, apenas um caos organizado. E isso mata a produtividade. Tu consegue realmente ter mais produtividade dentro das tuas tarefas. E esse é um bom ponto. Quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente organiza, mais produtivo a gente fica. E isso te ajuda. Produtividade com organização gera rendimento. E aí tu não fica com aquele excesso de trabalho. As coisas não te atrapalham. Outro ponto importante aqui, você trabalha dentro do salão, mas não trabalha sobre a sua carreira. E olha que doideira isso, né? Tu executa muito, mas pensa pouco. E aí não funciona muito, porque tu fica no operacional. E o operacional te faz repetir sempre as mesmas coisas. Eu tenho que dar um passo para trás e eu tenho que olhar de forma estratégica para o que eu faço. Existem 3 níveis que a gente classifica as tarefas dentro de um negócio. O primeiro é o operacional, é a ponta da espada ali, é quem realmente está no frontline atendendo o cliente, fazendo as atividades do dia a dia. Está fazendo cabelo, está fazendo unha, está fazendo maquiagem, está fazendo depilação. Essa é a ponta. Então eu estou no frontline, frente ao cliente, operacional. Tem um segundo, que é o pessoal que fica no meio, que se chama o segmento tático. No segmento tático, é aqueles que já pensam na estratégia do negócio, mas atuam também na parte operacional. E ali é muito do que você, como profissional, tem que trabalhar hoje. Porque o terceiro nível é o estratégico, é aquele pessoal que fica só pensando na estratégia, normalmente a gestão de um salão, por exemplo. Mas a gente, como profissional, a gente acaba atuando em todos os níveis. A gente é operacional, mas a gente também tem que ser tático e estratégico, que é pensar o que fazer. Não é só trabalhar fazendo, mas trabalhar pensando como que tu trabalha melhor, como tu desenvolve a tua carreira. Então eu tenho que executar, mas eu tenho que pensar também no que eu vou fazer. Então esse é mais um ponto aqui. E fadiga não é sinal de evolução, é sinal de falta de método. Quando tu termina o teu processo de trabalho, tu está fadigado, tu não está só cansado, tu está realmente com um desgaste além do normal, é porque provavelmente tu não está evoluindo, tu só está com falta de método, tu está trabalhando de uma forma muito desordenada. E aí a gente tem que pensar quais são as verdadeiras razões que travam o teu crescimento. Né? Por que tu trabalha tanto e não evolui? Vamos pensar nas verdadeiras razões que travam o teu crescimento. Uma delas é falta de clareza. Se vocês olharem, hoje é o Destrave e Cresce hoje é o de 30 em 30, que é o número 32. Tem vários momentos que eu falo nos outros episódios que eu falo sobre clareza.
Por quê? Porque se você não sabe exatamente para onde quer ir, fica difícil colocar a tua energia no lugar certo. Fica difícil pensar estrategicamente como é que tu vai direcionar os teus esforços. E isso vai te atrapalhar muito. Então é importante lembrar que falta de clareza atrapalha. E quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer caminho. E qualquer caminho, às vezes, é frustrante. Mas, de novo, quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer caminho. Acaba indo para qualquer lado, acaba fazendo qualquer coisa. Outro ponto relevante de lembrar, outra razão que pode estar travando o teu crescimento, é a falta de posicionamento. E posicionamento é você escolher qual é o seu público. Quem quer se comunicar com todo mundo, quem quer falar com todas as pessoas ou agradar todo mundo, provavelmente vai ficar falando sozinho. Porque tu tem que escolher qual é o teu público. Com quem tu quer te comunicar? Qual é o cliente que tu quer atender? Escolha o seu público. Quem atende todo mundo não fideliza ninguém, porque não tem identidade. É vazio, é solto. Então acaba não conseguindo, não criando sinergia com as pessoas, acaba não tendo uma conexão. Saiba se posicionar, saiba entender qual é o teu cliente, que tipo de profissional você é, o que você tem que fazer, qual é o caminho que você vai seguir. Esses são realmente os principais sinais que você tem que olhar para ter um posicionamento claro. E automaticamente o posicionamento claro atrai o público-alvo que você destinou. Outro elemento aqui, tá? Mais uma das razões que pode estar travando o teu crescimento é a falta de comunicação. Trabalhamos com pessoas, não é verdade? Então a gente lida no setor de prestação de serviço, quem presta serviço quer servir. E servir está na base de saber se comunicar. E falta de comunicação atrapalha teu crescimento. Você entrega muito e mostra pouco. Às vezes nem mostra o que deveria mostrar. Às vezes não pensa em estratégia. Quem não aparece, não vende. Quem não mostra o que tem, não consegue vender. Alguns profissionais, eles reclamam que eu trabalho sempre com o mesmo tipo de cliente, eu não consigo vender o serviço tal. Só que quando tu vai acompanhar a comunicação, não está claro nem o que a pessoa faz lá. E não é simples, tá? Eu conto para as pessoas, eu tenho hoje 3 anos, a minha empresa vai fazer 3 anos. É uma empresa muito recente, desde que eu saí da multinacional que eu trabalhava. E eu fui aprendendo como era o caminho da minha empresa. Você como profissional, muitas vezes, vai tateando no escuro, tentando descobrir quem você é, como é que você vai trabalhar. Então, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes tu não sabe muito bem como te comunicar, mas você tem que evoluir no traço da comunicação. Porque se você não se comunicar bem com o teu cliente, ele não vai saber o que tu tem para ele. Ele não vai nem entender o que tu faz, o jeito que tu faz, o que tem de tão especial ali, por que ele iria te escolher em relação a outro. Então, comunicação é importante. Você tem que não só entregar, mas tem que mostrar o que você entrega. Quem aparece vende mais. E quem aparece do jeito estratégico vende o que quer vender. Não apareça de qualquer jeito. Uma coisa que me assusta muitas vezes é o que as pessoas fazem em termos de rede social, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de organização, ou até mesmo sem saber o que quer conversar, o que quer falar. Rede social não se faz só por fazer. Rede social se faz com intenção. Tu tem que saber por que tu faz isso, com quem tu quer conversar, que tipo de conteúdo tu quer colocar lá. Então, até nessa comunicação, ela tem que ser muito estratégica. Você tem que saber o que está fazendo. Outro ponto que pode estar te travando, falta de métricas. Você não mede nada. Muitas pessoas que eu converso, alguns clientes que me contratam, a primeira coisa que eu tento entrar no negócio deles, ou entrar mesmo quando é um cliente que quer um processo de aceleração de carreira, é entender como é que a gente mede a performance dessa pessoa. E a maioria não sabe o que medir. Não sabe para onde olhar, não sabe medir um ticket médio, não sabe medir a taxa de retorno de cliente, taxa de ocupação de agenda. Se tu não mede o que tu está fazendo, tu não sabe para onde é que tu está indo. Existe uma grande necessidade de medir, usar os teus KPIs, né, as chaves do negócio, aquelas métricas de sucesso que dizem que tu está fazendo certo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma das métricas para mim que eu mais avalio os meus clientes é a taxa de retorno. O que é a taxa de retorno? Número de clientes que entram pela primeira vez, número de clientes que retornam. Isso é uma taxa de retorno. É importante saber, entrou 10 clientes, mas só ficou 3, tem problema.
Entrou 10 clientes, estão ficando 8? Opa, estou performando bem. Então tem algumas métricas que tu tem que saber avaliar. Sem medir, não tem como evoluir. Porque eu não sei, não consigo olhar, não consigo metrificar para que lado que eu estou indo. Falta de comportamento de alta performance. Sabia que alta performance ela não é uma questão de habilidade técnica, ela é uma questão de mentalidade. Profissionais de alta performance, eles são alta performance porque começa aqui dentro, começa na mentalidade. Eu tenho que ter o quê? Uma disciplina emocional, afastar a procrastinação, parar com comparação, perda de foco. Todos esses elementos, eles atrapalham a alta performance. E quando tu deixa instalar essa cultura de uma performance medíocre, né, mediana, tu falha muito. Então por quê? Porque tu é indisciplinado emocionalmente, tu procrastina para fazer as coisas, tu te compara demais com as outras pessoas ao invés de focar no que tem que fazer, e aí tu tem muita falta de foco. Então esses são elementos aqui que atrapalham o crescimento das pessoas. O problema não é o quanto você trabalha, é o quanto você trabalha errado. Esse é o problema. Tem gente que trabalha muito, se dedica, coloca toda a energia que pode, mas quando vai ver na questão do resultado, não colhe frutos. Por quê? Porque está trabalhando errado. Está botando a energia em lugar errado. E isso é um grande problema. E o que profissionais que crescem fazem diferente? Bom, falamos até aqui dos problemas, né? Das coisas que acontecem de tu trabalhar demais e não crescer. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que fazer, né? O que esses profissionais que crescem fazem que faz toda a diferença? Então, em primeiro lugar, eles medem tudo. Eles controlam todos os KPIs, né? Todos os índices. Eles estão sempre medindo tudo que tem vínculo com a performance deles. Profissionais que evoluem na carreira medem tudo que fazem. Medem número de clientes, taxa de ocupação, retorno do cliente, ticket médio, serviço mais lucrativo. Profissional que evolui, que cresce, ele mede tudo, ele quer saber tudo como é que está indo o processo. Eles têm rotina, esse profissional ele tem rotina, ele instala uma rotina na vida dele e ele repete aquilo, porque a constância faz isso, e constância vem de rotina, quando eu coloco tudo ali alinhado e eu executo aquilo que tem que ser feito, mesmo quando eu não estou com vontade. Quer ver um exemplo para vocês? Quando eu lancei esse quadro aqui do de 30 em 30, foi um desafio muito grande. Vocês imaginem todo dia eu levantar e botar na minha cabeça que eu ia, durante o dia, abrir uma live de 30 minutos e conversar com as pessoas. Todos os dias, de segunda a sexta. E o que acontece? Hoje eu estou no episódio 32. São 32 dias sem falhar. Posso garantir para vocês que tiveram vários que eu não queria gravar. Alguns eu nem sabia do que eu ia falar. Mas eu tô aqui, todos os dias, às vezes com 2 pessoas, às vezes com 5, às vezes com 10, às vezes com 20, às vezes com nenhuma. Sexta-feira, normalmente é um dia que não tem nenhuma. Mas por que eu faço? Por quê? Porque a rotina, isso já está incorporado na minha rotina. E é um compromisso que eu assumi. Então é importante nessa hora saber que profissionais que evoluem têm rotina. Profissionais que evoluem, que crescem, eles se comunicam bem. Eles desenvolvem a habilidade da comunicação. Porque trabalhamos com pessoas, não tem como trabalhar com pessoas se tu não te comunica bem. E essa é uma habilidade treinável. Eu consigo treinar e ficar melhor em comunicação. Não tem aquela coisa de dom, eu nasci com dom. Tem gente que tem mais facilidade, mas é treinável, é prática, é repetição. Profissionais que crescem, eles vendem com propósito. E vendas, pessoal, é uma habilidade muito necessária nos dias atuais. É muita gente fazendo mais do mesmo. Quem não sabe vender está fora do mercado. Só que vender é vender com propósito. Vender é ajudar o cliente. É ajudar o cliente a fazer boas escolhas. Escolhas de coisas que ele precisa, que ele realmente necessita. Então, vender com propósito. Profissionais que crescem, eles estudam comportamento, não só a técnica. Porque a técnica, ela pode te colocar no mesmo patamar de um outro profissional. Mas a parte comportamental humana vai te diferenciar muito. Porque tu entender quem tu é, entender quem é a pessoa que está do outro lado, faz toda a diferença. Então estude o comportamento, não só a técnica. Tenha clareza de onde você quer chegar. Quem não sabe para onde está indo pode pegar qualquer caminho. E qualquer caminho às vezes pode te levar para um lugar que não é agradável no final. Então tenha clareza de onde quer chegar. Saiba se posicionar.
Profissionais que crescem sabem se posicionar, sabem dizer quem são e quem querem. Eu quero este, eu não quero aquele. Aliás, foi uma coisa que foi tema no seminário de hoje, no seminário da manhã, um cliente que eu estava, que foi justamente o que eu falei para as pessoas, é o seguinte: aquele cliente que te critica, que não gosta do teu trabalho, não dê atenção para ele, porque esse nunca vai ser teu cliente, porque provavelmente ele está fora do teu posicionamento. Converse com aquele cliente que é o teu cliente, que se posiciona, que compra a tua ideia, que ele está alinhado contigo. Eu falo coisas aqui que tem pessoas que não concordam. E tá tudo bem, porque ninguém é igual, ninguém é dono da verdade. Eu não tô certo, outra pessoa não tá errada. Eu tenho o meu jeito de pensar as coisas. E tem pessoas que acreditam que o meu jeito de pensar as coisas é um jeito bacana, um jeito legal. Elas compartilham essa visão comigo. Então essas pessoas são os meus clientes. Agora, quem não compartilha comigo não é meu cliente. E eu não estou preocupado em agradar essas pessoas. Se elas não gostam, tá tudo bem. Elas vão encontrar um profissional que elas gostam. Por isso que eu me posiciono e eu falo do jeito que eu penso o negócio. Como eu acredito que seja um negócio, o que eu acredito que você tem que fazer. Agora, se você não concorda comigo, tá tudo bem, ninguém é dono da verdade. E às vezes é concordar com algumas coisas, com outras não, e tá tudo certo. Mas saiba se posicionar. Tenham rituais de organização. Não se trabalha de qualquer jeito. A gente tem que trabalhar de forma organizada. A gente tem que ter os nossos rituais de preparar as coisas, de se organizar, de saber o tempo de fazer, como fazer. Profissionais que crescem são organizados. Não dá para crescer no caos. Não funciona assim. Profissionais que crescem cuidam da sua energia, sabem depositar ela na hora certa, sabem direcionar isso. Cuida da tua energia. Gasta a tua energia com aquilo que vai te dar retorno e não naquele lugar que não serve para nada. E para concluir, profissionais que crescem, que fazem a diferença, eles planejam e revisam. Eu faço um plano, mas esse plano às vezes eu tenho que revisar porque o mercado muda, o mundo muda e eu tenho que me adaptar muito rápido. Então tá tudo certo, faz o teu plano, coloca ali a tua execução para fazer. Mas saiba também improvisar, saiba também ter jogo de cintura, se adaptar. Aliás, é o tema que eu vou falar amanhã, que é a adaptação. Tem que saber planejar, tem que saber revisar. Porque eu olho toda hora para o meu plano e isso vai fazer toda a diferença. Profissionais medianos com método crescem mais do que profissionais excelentes sem direção. Um profissional que ele é mediano, mas que ele tem um bom plano, que ele realmente tem um método de trabalho, ele se destaca no mercado. Agora, aquele profissional que acha que só com talento ele vai resolver tudo, provavelmente ele vai ficar pelo caminho. E o talento é uma coisa perigosa. O talento é uma arma que tu tem, porque é algo que tu faz com facilidade. Talento é muito bom quando a gente sabe explorar o nosso talento, mas ele é perigoso porque ele pode te deixar simplesmente relaxado. O talento relaxa, porque eu acho que eu posso resolver todas as coisas com talento. E nem sempre é. O esforço, na maioria dos casos, ele ganha do talento. Porque o talento bota menos energia, porque é mais fácil de fazer. Quando eu preciso botar mais esforço, eu me comprometo mais com a causa. E o que mudar a partir de hoje, né? Então vamos lá, para a gente ir encaminhando aqui mais para o final, o que a gente tem que mudar a partir de hoje? Primeiro, escreva suas metas do trimestre. O ano tá aí, né? Tá virando, tá batendo a casa 2026. Então pensa lá, janeiro, fevereiro e março. Quais são minhas metas? Metas pequenas, avanços reais. Primeira coisa, não bota meta gigantesca, absurda e tal, não sei o quê, que tu vai te frustrar e vai largar no meio do caminho. Então, ó, metas pequenas, avanços reais. Crie blocos que você possa executar. Então pensa janeiro, fevereiro e março, vou botar algumas metas ali, metas pequenas, avanços reais. Segundo, crie uma rotina mínima diária. Você tem que ter uma rotina mínima. Eu sei que às vezes é difícil, eu tenho compromisso aqui, compromisso ali. Mas tem que ter uma rotina mínima daquilo que você faz. Hora para acordar, hora para tomar café, hora para dormir, hora para fazer determinadas coisas, atividade física. Crie uma rotina. 3 ações por dia. Aprender, produzir e organizar. Isso aqui pode ser uma rotina mínima já. Que hora que eu vou aprender? Que hora que eu vou produzir? Que hora que eu vou organizar? Se eu coloco esses 3 bloquinhos ali, eu já começo a ter uma rotina organizada. Já começo a ter uma rotina mínima diária. Eu, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã, porque é um horário que eu sou muito produtivo. Né? Tem pessoas que não.
tá? Então, às vezes eu digo assim, nossa, tu é um exemplo. Depende. Se tu aí que tá do outro lado, a tua energia funciona bem de manhã, como a minha, beleza. Mas eu tenho horários que a minha energia não funciona. Tem gente que funciona muito bem de noite. Prefere dormir de manhã e gosta de ir até mais tarde. Tá tudo bem. Não tem regra isso. Eu acordo 5 da manhã porque esse horário eu sou altamente produtivo. Mas depois minha produção cai. Tem horários do dia que cai meu pico de energia e eu não consigo produzir. Então, dentro da minha organização, eu acordo 5 horas da manhã, faço minha rotina de saúde, sento na frente do meu computador, pego aqui a minha agenda, listo todas as atividades que eu tenho para o dia, classifico elas como baixa, média e alta prioridade e eu vou dando para elas o momento que eu vou fazer e por onde eu vou começar. Olha que legal, já é uma rotina mínima. Eu já sei o que eu tenho que fazer naquele dia. E eu acelero e eu faço. Cria a tua rotina mínima. Que hora tu vai aprender? Que hora tu vai produzir? Que hora tu vai organizar? Terceiro ponto, tenha clareza do seu público. Isso é extremamente importante. Qual é a sua cliente ideal? Tem que saber responder essa pergunta. Quem é a minha cliente? Quem é aquela mulher que eu quero que sente na minha cadeira? Eu tenho que ter muito claro isso. Porque quando eu sei quem é a cliente que vai sentar na minha cadeira, eu sei como é que eu vou me comunicar com ela. Eu sei o que eu tenho que entregar para ela. Eu sei quais são as expectativas dela em relação a mim. Esse é o ponto-chave. Então, qual é a sua cliente ideal? Mapeia e ataca. Esse é meu público. Eu sei quem é. Quarto ponto, fortaleça a sua comunicação. Mostre para o mundo o que você faz. Não adianta só fazer, tem que mostrar. Infelizmente, gostando ou não, o jeito do mercado hoje é assim. Fez, tem que mostrar. E não adianta ficar só mostrando antes e depois. As pessoas querem ver processos. Elas querem saber se tu sabe fazer. Não só aquela foto que hoje muita foto eles já nem sabem se é verdade ou se é uma IA. Não é? É inteligência artificial? Ou será que aquilo ali é de verdade? Então, mostra processo. Explica o valor que tem no que tu faz. É muito importante. O cliente precisa saber por que é tão valioso aquilo que tu entrega. Explica o valor que tem no seu serviço. E constrói uma narrativa. Hoje, quem ganha rede social é quem constrói narrativa. Pode olhar, é quem usa storytelling, quem tem historinha sendo contada, é ali que as pessoas se conectam e ali as pessoas ficam. Elas gostam. A gente adora uma novela. A gente adora acompanhar alguma coisa. Então, mostra o que você faz, explica o valor que tem no que você faz e constrói uma narrativa, seja a tua narrativa de carreira ou a narrativa do que tu pensa sobre o teu trabalho. Quinto ponto, trabalhe comportamento. Disciplina emocional é o motor da performance. Performance, ela começa no teu desempenho do que tu quer pegar, os teus potenciais e transformar em performance. E isso tu só vai conseguir com disciplina emocional. Quem oscila demais não mantém a consistência no trabalho e automaticamente perde. O trabalho ele exige um comportamento de alta performance. Se tu não tiver um comportamento de alta performance, tu não vai ter uma entrega de alta performance. Então, em primeiro lugar, disciplina emocional. Isso vai ser o motor da tua performance. Aliás, quem quiser saber mais, tem outros temas que eu falei aí do de 30 em 30. Todas as lives estão no meu feed ou se não no meu canal no YouTube. Vai lá no Leandro Vargas no canal no YouTube. Também tem esses lá. E tem um que eu falo exclusivamente de inteligência emocional. Quem não consegue gerenciar suas emoções está fora do mercado. Então, trabalhe o seu comportamento. Você não precisa trabalhar mais. Precisa trabalhar certo. Eu tenho certeza que vocês trabalham muito. Eu vejo muitos profissionais que me acompanham e que eu acompanho, que trabalham, se dedicam, acordam cedo, vão para o salão, trabalham o dia inteiro, mas quando vê a chave não vira. O processo é muito lento, meio devagar. Então, nem sempre é trabalhar mais. Às vezes é trabalhar certo. Trabalhar muito não é a chave. Direção é. Mudança não exige força, exige clareza. Aí você muda esse processo e sabe realmente para onde está indo. E de 30 em 30, hábito por hábito, você constrói uma carreira que cresce de verdade, com consistência e colhendo frutos. Não é mais suor que vai te dar realmente um futuro melhor. É mentalidade, processo e estratégia. Assim você ganha muito mais. Até mais, pessoal. Até o próximo de 30 em 30.